Boa tarde, todo mundo almoçou? Importante, né? Importante. O professor tomou uma injeção de Voltaren ontem, achei que ia melhorar. Meu Deus, ficou doendo na bunda agora, né? Olha que coisa, né? Ficou mais uma dor na bunda agora, tem jeito. Olha só, hein? Vamos lá, então. Bacana, parabéns para quem está presente. Né? Conhecimento ninguém tira de você, né? Não tira. Então, sempre importante. Olha só, o professor quer fazer um convite, tem um canal no YouTube, que é o canal Júlio César Sanches, Dicas Práticas de Direito. Quem não está inscrito, por gentileza, se quiser, será bem-vindo no canal, porque é com base em perguntas de colegas advogados, corretores, né? Então, por favor, tá? Também tem o Instituto Júlio César Sanches. Esse instituto foi uma ideia em parceria com a Anhanguera, um projeto novo, né? Nós estamos lançando agora, esse ano, começa as aulas o ano que vem, começa em fevereiro, é um curso, na verdade, de pós-graduação em prática jurídica. Nós temos a pós-direito imobiliário registral, tem a pós também de transações imobiliárias e negócios imobiliários, essa pós ela é mais voltada para quem trabalha na área imobiliária, e tem a pós direito civil e processo civil. Tá? As informações, se alguém queira obter, conversa com a Márcia vai passar as informações, tá bom? Quem tem o CRES, quem tem a OB, tem 30% de desconto, foi uma exigência em participação com a Anhanguera, para poder ajudar você, né? Poder fazer o curso, quem tiver interesse. E quem quiser vir como ouvinte também, o primeiro encontro, o segundo encontro, pode vir, tá convidado aí, tá bom? Com muito carinho. Começa em fevereiro. Em fevereiro. É presencial. Pode fazer, pode fazer. Nesse primeiro momento é presencial esse curso, porque o objetivo é isso, esse contato, né? E também no segundo momento terá um curso online, mas eu sempre indico fazer presencial, porque presencial é diferente, né? Acho que você tem mais atenção, network, não tem preço, né? Tem coisa que a tecnologia não vai conseguir vencer, não é verdade? Não tem jeito, né? O curso ocorrerá na Vila Mariana, na Afonso Celso, dentro da Anhanguera mesmo, tá? Na sala de aula de Anhanguera. E o bacana é que é uma vez por mês. Por quê? Porque isso foi feito uma pesquisa de mercado pela própria Anhanguera. E na época, muita gente falou que uma vez por mês seria o ideal, porque esse curso vai ter muita gente de fora. Então a pessoa se programa, o doutor, a doutora, fica no hotel e participa desse curso uma vez por mês, tá bom? Na sexta-noite, sábado, o dia todo. Todos estão convidados, tá bom? Legal. O canal do Instituto Júlio César Sanches também vai ter também a íntegra do congresso. Quem quiser se inscrever no canal do Instituto Júlio César Sanches, basta digitar Instituto Júlio César Sanches, você consegue achar o canal e também dicas práticas, minhas e de outros professores, de todos que estão aqui inclusive, tá bom? Então, desculpa pela voz, né? Achei que a injeção ia melhorar, não melhorou, mas vamos lá, estamos juntos aí. O professor vai fazer um sorteio do livro, né? Esse é o autor aqui, não sei se fala bobagem, mas né, vamos ver, acho que deve ser bom, tomara, né? É o meu livro, tenho o prazer de mostrar para você, apresentar, é o Manual de Prática em Direito Imobiliário, esse é o primeiro desse ano que vem vai sair Contratos Imobiliários, vai sair o livro de Direitos Possessórios também, falando só de posse, e teremos um livro também falando ano que vem, também da parte de financiamentos imobiliários, então tudo para lançar, né? A editora queria lançar tudo junto, eu falei que não, vamos lançar por partes, né? Senão não dá pra gente comprar, na verdade. Haja livro, né? Então, com muito carinho, tá bom? Vou sortear aqui, vamos torcer que você ganhe esse livro. Tá bem bacana, bem legal e bem prático. Eu acho que nós precisamos disso, né? Eu costumo dizer que nós precisamos pagar as contas na advocacia, né? Na corretagem, e a linguagem mais acessível sempre é mais fácil. E é isso que a gente precisa passar para o cliente, né? Teoria é importante, claro, mas sempre fazendo um vínculo à prática. Então vamos lá, vamos ver quem vai ganhar esse livro aqui. Eu tô com a lista aqui, deixa eu ver, cadê a lista? Não tá mais comigo? Acho que a lista tá com a Márcia, Vamos lá, quer ver? Vamos fazer de um jeito, de uma forma injusta aqui, hein? Vamos lá. A lista tem vários nomes, eu não vou nem olhar, hein? Vou pedir para uma pessoa falar um número, vamos lá, hein? Tem que estar presente, se não tiver presente não ganha, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver aqui, quer ver? Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher a doutora, que sempre acompanha também, né? Pode ser? Vamos lá. Você vai falar um número para mim, que número que você vai falar? 12. Pronto, 12. Agora é com você a sorte, hein? A Márcia vai contar, de cima para baixo, Márcia, conta 12, vamos ver. De cima para baixo aí. 12? A pessoa não está, Daiane Soares. Aí, Daiane Soares, se nos assistir depois, perdeu o livro, né? Perdeu, próximo, olha lá. Então, vamos pro próximo número, vai lá, doutora, fala o número aí. Eu não vou falar o número não, porque eu estava ali perto, vi a lista, eu sei meu número. Honestidade, dá gosto, né? Parabéns, viu? Parabéns. Vai, doutora aqui. 35. 35. Oh, palmas para...
Passou pela auditoria, passou, né? Passou. Ah, Eu sou fã do canal, tudo. que legal. Sou fotógrafa. Parabéns, obrigado, tá? Tá acompanhando a gente, viu? Dá um beijo aqui. Sou beijoqueiro, você não liga não, viu? Imagina. É. Pronto, agora Muito obrigada. pegar o livro aqui e vamos tirar foto com o livro, né? Ó, vamos lá. Muito Que te obrigada, ajude muito viu? na sua vida, tá? Tomara. Parabéns. Vamos lá então, olha só, hein? O assunto é interessante, hein? Transações imobiliárias, direito de família, direito tributário, não tem como viver sem isso, né? Comer, né? Se alimentar, não tem jeito. Então vamos lá. Costumo dizer que quem não tem dinheiro de comprar, não tem grana para comprar um imóvel, não tem jeito. Não dá para comprar posse também, vai ter que morar em algum lugar. E quando a gente não tem outra opção e vai morar em outro lugar, sobra a locação, né? A locação regulamentada pela Lei 8.245, de 91, uma baita de uma lei, a lei de 91, mas uma lei moderna, considerada moderna ainda hoje, que teve alguns ajustes pela Lei 12.112, de 2009. Essa Lei 12.112, a mídia divulgou de forma incorreta, de forma irresponsável, que era a nova lei do inquilinato. Seus problemas acabaram, a organização Tabajara. Meu Deus do céu, não pode falar isso, né? É uma nova lei que veio alterar poucas coisas, mas poucas mesmo, né? Essa nova lei veio alterar algumas situações dentro da lei antiga do inquilinato. Então, ou seja, qual que é a lei do inquilinato ainda? A 8.000, né? Essa lei é a lei que nós vamos usar para alocação por temporada, locação comercial, locação não comercial, residencial. Professor, mas não tem aquela locação industrial que o pessoal ganha muito dinheiro com essas locações industriais, imobiliárias especializadas, né? Essas locações também são utilizadas com base na lei 8.245 e 91. Inclusive o shopping center, hein? Shopping center também é a lei 8.245 e 91. Que também, vamos ser sinceros, hein? O mercado necessita de bons advogados especializados em locação de shopping center, hein? O que tem de litígio em relação a isso, e você não acha bons advogados que atuam nessa área de locação de shopping center. E eu não estou falando só do shopping center, aquele shopping center que a gente está acostumado, aquela coisa bonita, né? Aquele shopping center com a cara da riqueza, não. O professor também fala da locação de galeria. Tem muito empresário, investidor, hold, que nós falamos ontem. O sujeito vai e abre uma galeria e é um sucesso essa galeria, que virou moda hoje no Brasil todo, né? Então, esse sujeito, esses investidores, estão precisando de bons advogados que atuam nessa área também. Olha o mercado que nós temos, hein? Uma assessoria numa administração de imóveis, 10%. Costumo dizer que é melhor você fazer uma assessoria numa administração de imóveis do que fazer audiência por R$60, né? Infelizmente, tem muito colega que faz isso. Triste, mas é a realidade. E infelizmente esse colega ainda vira e fala assim, mas professor, eu faço 3 audiências de R$60 por dia, olha quanto dá. Meu Deus do céu, está gastando sapato, gasolina, não, mas eu vou de Uber, não, eu vou de metrô, porque no meu estado, na minha cidade tem metrô, meu Deus, R$60, né? Uma audiência, você pode ir preso numa audiência. Eu nunca vou esquecer na minha vida, fui fazer um favor, quase fui preso na audiência, porque a juíza estava de mau humor. E aí a juíza foi falar, essa contestação está mal feita, e não dá, você tem que conversar, não ofender, mas tem que conversar. Então, jamais fazer audiência por R$60, a não ser para um colega de sala, né? Um colega de sala, um colega de profissão, um colega do congresso, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Porque aí você está ajudando, um está ajudando o outro, mas são exceções, né? São exceções. Existe um lugar melhor, um lugar próximo ao sol, né? Na advocacia existe sim. Sabemos que o Brasil ganhou como o país que tem mais faculdades de direito no mundo. Olha que coisa. Nós temos mais de 1.286 faculdades de direito no Brasil. 1.286, hein? O professor quer dizer isso? Quer dizer que se somar todas as faculdades de direito dos outros países do mundo, da Europa, não só da Europa, da Ásia, não vai dar a quantidade de faculdade de direito que nós temos no nosso país. Então, doutores, concorrência vai ter, não tem jeito, não tem como fugir. Só vai sobrar espaço para quem? Para especialistas, para aquelas pessoas, para aqueles colegas advogados
E qualquer carreira, né? Não é só a advocacia, não, mas para o corretor, para o médico. Só tem espaço para quem? Para os melhores. E todo mundo tem a mesma capacidade. Ah, eu tenho mais inteligência. Não, todo mundo tem a mesma capacidade. A grande diferença está onde? Está que o sujeito que está bem preparado, ele ralou. Ele vai em congresso, ele vai em curso, ele vai lá, ele vai aqui, ele faz pós. Verdade. E não estou falando só de gastar, porque hoje em dia nós temos muitos cursos gratuitos. E o pessoal não vai. O professor participou de um congresso, tive o convite da OAB Federal para participar de um congresso em Goiás, em Anápolis. Doutores, mais de 750 pessoas, advogados, só tinha 60 advogados. Somente 60 advogados. O restante eram interessados no ramo, bacharéis de direito, estudantes de direito. Olha como a nossa classe não estuda. Olha como dá para se destacar. Volta aqui, olha que interessante, ó, transações imobiliárias, hein? Não dá para fazer uma transação imobiliária sua, do parente, ou você exercendo a profissão, né? Porque muitas vezes professor, eu não atuo nessa área. Mas você vai comprar um imóvel. Você vai alugar um imóvel. Ou seja, não dá para fugir. Você vai alugar o seu escritório, não tem jeito. Não tem como fugir do direito imobiliário, não tem. Não tem porque a gente precisa morar, precisa sobreviver. Não tem jeito. E professor, eu não atuo nessa área. Então você vai ser enganado. E vai. Porque existem várias lendas, vários absurdos, né? Existe o absurdo, já vi várias pessoas assinarem um contrato de locação com 3 garantias. Não pode. A Lei 8.245 é bem clara, é uma garantia só. Uma só. Ou eu faço um contrato sem garantia, ou com uma garantia só. Ah, professor, mas o locador quer. Ele quer, mas não pode. Se você aceitar, por algum motivo, não deve aceitar, mas aceitou. Você vai cobrar isso depois, judicialmente. E vai ganhar, porque está pacificado. Garantia na locação é uma só, de 3. É facultativa, é pactuado, quem escolhe é o locador, é o inquilino, porém é uma só. Ou eu faço um contrato de locação com uma garantia, ou eu faço sem nenhuma, que pode também. E cá entre nós, muitos colegas não sabem nem que pode fazer um contrato sem garantia. Já vi advogado falando, e ele alugando, o pior era isso, ele alugando o novo escritório dele, porque ele tinha um escritório na casa da mãe, melhorou a situação, ele foi para um lugar, inclusive aqui no centro de São Paulo, e falou, estou muito feliz, estou indo para um lugar maior, só que pena que não pode fazer um contrato sem garantia. Claro que pode. E cá entre nós, o contrato de locação sem garantia é um ótimo negócio para o inquilino e para o locador. Professor, por quê? Para o inquilino não vai gastar, não vai dar 3 meses de caução, 2 meses de caução, não vai pagar aquele seguro que é muito oneroso. E para o locador também é um bom negócio, porque ele vai alugar mais rápido, com mais facilidade. E tem outra. Se o inquilino não pagar, ele tira mais fácil. Porque quando não existe caução, olha que interessante, hein? Eu consigo utilizar as tutelas provisórias. Eu vou conseguir o quê? Uma liminar com facilidade. E na locação, para quem advoga, sabe que não ganha nesses processos de ações de despejo, por falta de pagamento acumulada com cobrança, você não consegue uma liminar, não consegue. Liminar é o termo que nós vamos utilizar para o leigo, né? Lá na audiência tem que falar tutela provisória, porque liminar é o efeito, não estaria correto, mas a gente tem que sempre trazer a forma mais clara possível, objetiva e didática para o nosso cliente, para o familiar. A pior coisa que tem é o advogado ficar falando em termos em latim, né? Tem gente que se forma em direito, ou aprende termos jurídicos, chega na mesa de reunião de família num domingo e começa a falar, o fumus boniuris, uma vez, tá louco, já pensou? Você vai ficar como o chato da família, né? Latim é uma língua morta. Inclusive, vou ser sincero, o professor é muito a favor do projeto PET 10, a petição até 10 folhas. E como que eu consigo fazer uma petição inicial, uma contestação até 10 folhas? Não vou ficar usando termos em latim, não vou ficar copiando artigo, não vou ficar copiando jurisprudência, pronto, eu consigo chegar facilmente. No máximo 10 folhas, tem que ser menos, né? Então a verdade é uma só, tudo mudou. Hoje mudou, o nosso cliente mudou, seja em qualquer segmento, não existe mais bobo. Então você que é advogado vai alugar um imóvel e você, não, tem que ter garantia, não, pode ser uma locação sem garantia. E é bom para todo mundo, para todos, para ambas partes, para o inquilino, para o locador,
Porque a locação sem garantia é excelente para o inquilino, porque ele vai conseguir alugar, e é excelente para o locador, porque se ele não pagar, ele vai conseguir o quê? Uma tutela provisória e conseguir o efeito liminar. Ele vai conseguir o imóvel de volta com mais facilidade, com mais celeridade. Olha como existe um engano muito grande. E esse engano é porque falta de divulgação, falta de bons profissionais para falar para o locador, falar, olha locador, você e sua esposa, você e seu marido, deixa eu explicar uma coisa, se vocês querem optar por uma garantia de 3, tudo bem, mas olha, eu como advogado, como corretor, eu oriento a fazer um contrato sem garantia. Doutora, corretor, que absurdo, absurdo nada. Porque processualmente falando, você deu um passo para frente. Não pagou, você vai conseguir o quê? Na ação de despejo acumulada com cobrança. Você vai conseguir tirar o sujeito, o mal pagador, o inquilino, com muito mais facilidade. Porque se tem caução, tem garantia. E se tem garantia, não tira fácil o nosso país. Não tira fácil por quê? Porque se a posse já é antiga, a posse já é velha, o que vai acontecer? O juiz não vai dar liminar. E não vai dar liminar porque, no mínimo, vai ter que esgotar a garantia. Olha só, hein? Então, transações imobiliárias, as grandes dicas práticas de uma transação imobiliária, nossa, a gente vai comprar, a gente vai alugar, é o contrato de locação, um contrato bem feito, que começa por onde? Pela garantia, que muitas vezes está cheio de contrato aí, com 2, 3 garantias. Esse colega advogado, ele assinou um contrato com 2 garantias. Não pode. Não existe essa história de ficar bem garantidinho. Ah, bem garantidinho, né? Eu quero um contrato bem garantidinho. Não tem bem garantidinho, né? Ah, então é mal garantidinho? Não, é garantido, mas não é bem garantidinho, né? Cuidado com isso, hein? Nas transações imobiliárias, fala, doutora. Deixa eu passar o microfone, porque está sendo gravado o evento, senão o pessoal vai falar assim, que pergunta é essa, né? Vamos lá. Tudo jóia, doutora? Tudo bem? Fala, doutora. Obrigada. Nota promissória não é garantia. Boa pergunta, hein? Vamos lá. Olha a pergunta da doutora aqui, que pergunta legal, né? Professor, numa locação, eu posso fazer o inquilino assinar uma nota promissória? Não pode, hein? Não pode. Professor, mas não é garantia? Não. Quando a gente fala de garantia de bens imóveis, residencial, não residencial e por temporada, as únicas garantias existentes, quais são? Seguro, caução e fiador. Seguro, quando a gente fala de seguro, é uma garantia que é um banco, né? Uma instituição financeira, tem diversas espécies de seguro. Hoje tem seguro que você contribui com uma ONG, tem seguro que você contribui com o seu time de futebol. É mercado, né? A segunda garantia, a caução, é um bem dado em garantia. Pode ser um bem imóvel, inclusive de terceiro, hein? Muitas vezes a gente vai alugar um imóvel comercial e fala assim, se eu tivesse um imóvel para dar em garantia, mas se você tiver algum conhecido, um parente, que queira dar um imóvel em garantia para que você possa abrir o seu escritório, o seu comércio, pronto. É a garantia de terceiro, é permitida. A nossa legislação permite a garantia de terceiro. Quando a gente fala de garantia de terceiro, o imóvel de terceiro pode ser objeto de garantia, olha que legal. E muitas vezes a imobiliária, o corretor, o advogado deixa de fechar o negócio porque fala, não, caução tem que ser o seu imóvel, está errado, hein? Não existe isso. Pode ser o imóvel do próprio inquilino, pode ser o imóvel de um terceiro. Tem que ser parente? Também não existe isso, hein? Pode ser um terceiro. Eu quero ajudar uma amiga, um amigo, eu pego e falo, não, vou dar minha casa em garantia. Claro, né, é um risco, mas tem gente que quer assumir, né? A gente não sabe, cada um é cada um, né? Você pode dar um imóvel em garantia. Então a caução, na verdade existe um engano, um absurdo, né? A caução é só 3 meses de depósito. Não. A caução pode ser 1 mês de depósito, 2, 3. A caução poderá chegar até 3. O que não pode existir é uma caução abusiva, né? Olha, eu quero 36 meses de depósito. Não existe, né? É abusivo. Qualquer ato abusivo a gente paga caro na justiça, porque tem perdas e danos, né? Aí vamos estudar se é um objeto de dano material ou moral, mas tem perdas e danos. Então, quando a gente fala de caução, o instituto ele é utilizado na prática de forma inadequada. Muita gente acha que é só dinheiro, né? Pode ser inclusive um imóvel de terceiro. E não só um bem imóvel. Pode ser uma geladeira, um piano, um fogão, um carro, uma moto, um quadro. Ou seja, caução é um bem. Que bem? Móvel ou imóvel? Meu ou de terceiro? Mas para quê? Para garantir o contrato. Olha que legal. Então, olha como muda. Fala, doutora. Precisa
Averbação. Olha só, né? Então, uma pergunta para o pessoal que está nos assistindo em casa aqui. Olha que interessante, quando a gente fala de garantia da caução, existe uma confusão muito grande, né? Professor, por que tem cartório que não faz averbação? Porque tem cartório que fala que não, cartório de registro de imóveis. Por vários motivos. Porque o advogado leva no cartório errado para fazer a averbação. Quando a gente fala da averbação do contrato de locação, da caução dada em garantia do imóvel de terceiro ou imóvel próprio, o que eu tenho que fazer para dar certo? Essa caução, o cartório vai analisar se o contrato foi bem feito. Porque muitos cartórios de imóveis, eles falam não para mim, para você. Porque pega aquele contrato de locação, mal feito, você quer fazer a averbação. Mas o primeiro erro que o cartório identifica, qual que é? A duplicidade de garantia. Porque quando vai na garantia no contrato de locação, enxerga lá, desse jeito, dá a garantia do fiador. O imóvel dado em garantia do fiador fica situado na rua Araújo Gondim, 222. Ou seja, está errado esse contrato. Qual que é o problema desse contrato? Tem duas garantias. Ele tem a garantia do fiador e tem a garantia da caução. Professor, mas advogado faz isso? Faz, advogado, corretor, porque não entende a lei 8.245, não sabe interpretar a lei, né? Às vezes olha, mas não entende. Garantia precisa tomar cuidado, é uma só. Por isso tem muito cartório que fala não, doutora. Fala não, olha, esse contrato não dá averbação por causa disso. Porque existe uma falha, um vício aonde? É um vício da lei, né? E o cartório tem o princípio, o cartório também segue lá o LIMP, né? O princípio da legalidade, ele não pode fazer uma coisa contrário ao quê? A lei. A lei do inquilinato, 8.245/91, e a jurisprudência fala o quê? Locação, se tem garantia, é uma garantia só. Aí vai o sujeito, faz um contrato, sem querer, querendo, com duas garantias. Vai dar averbação? Não dá. E aí fica o advogado sem entender, né? Não tem como explicar para o cliente. Cuidado, hein? Garantias nós temos 3, então. A caução mal trabalhada. Fiador não precisa colocar o imóvel, hein? O maior erro que nós cometemos é colocar o nome do fiador, né? Mas coloca também o imóvel do fiador em garantia. Está errado, hein? Quando eu faço um contrato que eu estou usando a garantia de fiador, o que eu tenho que fazer? Só coloco o nome do fiador, RG, CPF e aonde ele reside, né? E se é casado ou casada, o nome da esposa, do marido. Tem que ir também, independente do regime, hein? Porque aí tem uma questão de nulidade processual, inclusive. Muitos colegas operadores do direito conseguem obter em preliminar, numa contestação, conseguem pedir a nulidade. Por quê? Porque, na verdade, o imóvel é dos dois. Como que eu dou um imóvel de garantia, como fiador, sendo que a minha esposa nem está sabendo? Olha só. Cuidado, hein? Tem fiador, é casado, os dois vão assinar no contrato. Ah, mas eu comprei o imóvel sozinho, né? Antes do casamento. Não faz mal. Coloca ela para assinar também e explica até o regime, né? Coloca lá, em regime de separação total de bens. Isso é um contrato bem feito. O contrato bem feito de locação, ele tem que ser o quê? Feito com carinho, não copia e cola do Google. Também não precisa ser um contrato com 10 folhas, 12 folhas, bobagem. A gente tem a oportunidade de verificar alguns contratos de 6 folhas, mas um contrato completo, 5 folhas. Quantidade não é qualidade, não é. Olha quantas pessoas tem no congresso aqui, ó. Tudo bem, o pessoal ficou sabendo que ia transmitir, né? E aí acaba faltando, tá chovendo. Mas fato é que quantidade não é qualidade. Porque olha quantos feras do direito vieram aqui, né? Quantidade não é. É diferente de qualidade. Ah, faço um contrato com 20 páginas, é um contrato excelente. Não é, vai ver que tá tudo errado, errou na garantia. Petição é assim. Cuidado, hein? O contrato de locação bem feito começa pelo título. Ou seja, eu tenho que colocar contrato de locação residencial, contrato de locação comercial, contrato de locação por temporada. Evitar de utilizar apenas gênero, né? Contrato de locação, mas do quê? Um contrato bem feito é aquele contrato que você olha no título e você já entende a situação. Depois você só vai conferir. Isso é um contrato bem feito. Muitas vezes a gente começa errando no título, por má vontade. Ah, vou pôr só contrato de locação. Não, você tem que especificar. Gosto ainda de fazer assim, muitas vezes. Contrato de locação comercial com garantia. Vou além. Quem lê já entende. Olha que legal. Não fica omisso, não fica confuso, contraditório. Quando a gente fala de contrato de locação, o objeto é muito importante. Vai colocar lá o objeto do contrato, coloca o número da matrícula, da transcrição, coloca o número do contribuinte, o nome da rua, CEP, tem que colocar essas informações. Inclusive metragem também. Vou além, hein?
É importante em vários contratos, principalmente contratos comerciais, você copiar a descrição do imóvel e colocar lá. Porque não tem erro. Um processo judicial de alguma coisa, está lá, está bem feito. Aquele imóvel locado está provado que é aquele imóvel da matrícula. Outra situação também, trabalha com títulos no contrato. Muita gente faz contrato, muito colega advogado, corretor, faz contrato e você lê para não enxergar nada, não pula nem linha. Coloca título, do preâmbulo, do objeto, 3, da garantia, 4, da rescisão. Fica um contrato mais limpo, mais acessível, mais fácil de enxergar, mais fácil de entender e ajuda todo mundo. O contrato bem feito também, não pode esquecer, pelo menos 2 testemunhas devem assinar esse contrato. Importante. Então, um contrato bem feito faz total diferença. Mas nós sabemos que nas transações imobiliárias não é só o contrato que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que está no livro, o professor explicou, que é a situação dos atos iniciais. Numa transação imobiliária, seja de locação ou de compra e venda, o que vai ajudar o seu cliente, você que está comprando, você que está vendendo, você que está alugando, são os atos iniciais. O contrato é fundamental. Ser bem feito, bem elaborado, ajuda demais. Qualquer situação judicial, de interpretação. Mas o que vai ajudar numa transação imobiliária e é onde você vai ganhar o seu cliente, ou vai ganhar o respeito até do seu familiar, porque muitas vezes a gente faz, né, para ajudar o parente. Tá bom, tia, eu faço para você. Pior ainda se sair errado, né? Faça o que? Os atos iniciais, aí nunca vai sair errado. Em uma transação imobiliária, seja de compra e venda, seja de locação, o mínimo que eu vou fazer para começar é a certidão de propriedade atualizada. É muito assustador você ver colegas da área, advogados, corretores, proprietários de imobiliárias grandes, né? Faz a compra e venda, faz a locação e não tem coragem de solicitar uma certidão de propriedade. Ah não, vou gastar dinheiro. Cobra até do cliente, mas solicite essa certidão de propriedade. No passado, a certidão de propriedade, eu peguei essa fase, você tinha que ir no cartório, pegar fila. Hoje não tem desculpa. Hoje é tudo pela internet. Hoje nós temos o site da Arisp, vai fazendo propaganda, mas você solicita ali. O próprio site do cartório, 80% dos cartórios, você consegue solicitar pelo site do cartório. Mas eu não quero solicitar pelo cartório. Então vai num outro site, não é propaganda não, mas é para ajudar. Registradores.com. Você vai lá e que nem carga de celular, você ainda coloca lá R$200 e vai gastando. Acabou, você carrega de novo. Solicita a certidão na hora. Claro, tem exceções de estado para estado, município para município, nem toda a certidão você consegue, né? Você pega lá, você está participando de uma transação imobiliária, um inventário de um imóvel lá na Bahia, no município pequeno. Pode ser que esse cartório realmente não tem como fazer isso, né? Aí sim, você vai contratar um colega, advogado, corretor, para ir lá no cartório fazer a solicitação. Tudo no direito tem exceções. Mas fato é que a maioria que está aqui, a maioria que está nos assistindo, trabalha e advoga em grandes municípios. E não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro que são grandes municípios. Você pega Palmas, vários locais, tem Goiânia, que realmente são cidades com boa infraestrutura, inclusive jurídica. Né? O doutor também, né? Então, a verdade é uma só, não tem mais desculpa hoje. Primeiro passo é a certidão de propriedade, hein? Deixa eu resolver a pergunta do nosso amigo aqui. Fala, doutor. Eu vou repetir a pergunta aqui. Pronto. Gostaria de saber por que o contrato de locação só o registro e a verbação são as duas coisas que ocorrem. Uma para garantir a preferência e outra para garantir o contrato, né? Por que existem 2 tipos de registro? Um é registro de fato e o outro é a verbação. Num só contrato e é só para defender o inquilino. Outra pergunta. Essa facilidade aí de tirar o inquilino com a nova lei, que parece que são 15 dias, né? Ela resgata a denúncia vazia? Legal, bacana. Vamos lá na primeira então. Olha só, o pessoal que está nos assistindo em casa aqui, ó. Então, nosso amigo, a pergunta muito oportuna, né? Em relação à questão da verbação e registro. Na verdade, esses 2 termos, né, até o professor Kikunaga conversou sobre isso também, gera muita confusão, né? Muita gente acha que é a mesma coisa. Tem até escrevente que trabalha no cartório, ele confunde, depois ele fica sabendo lá como que funciona dentro do cartório.
Registro, normalmente, é o quê? É a transmissão. Aí a gente não esquece mais. Como tudo no direito, existem exceções. Professor, acabei de ganhar uma ação de uso capião. É registro. É a abertura de uma nova matrícula. Nasceu uma nova matrícula. Ação declaratória. Já a averbação são atos da vida, né? E quando a gente fala de averbação, existem diversas formas de averbar. A averbação é um gênero de várias espécies. Nós temos a averbação de direito de preferência, a averbação de garantia, porque eu quero averbar uma caução de um imóvel de terceiro, um imóvel meu. Tem a averbação hoje também, chamada de averbação instrumental. Essa averbação é uma averbação para eu informar dentro da matrícula que eu fiz um puxadinho. Não podemos confundir com direito de laje, que é outra coisa, né? Direito de laje é um número de matrícula novo. Direito de laje é algo recente, né? Recente a regulamentação, porque a ideia é antiga. Direito de laje já é uma outra situação, só que tem alguns requisitos, né? O imóvel tem que ser o quê? Pode ser no subsolo, pode ser no teto, né? Na laje, propriamente dita, ou no subsolo, mas tem que ter uma entrada individualizada. Mas o direito de laje já é uma abertura de uma matrícula nova, diferente da averbação instrumental, que é só uma anotação, uma carimbada da matrícula. Nós utilizamos muito no Brasil a averbação, normalmente 3. A averbação de direito de preferência, porque nós temos uma pequena quantidade, né, de pessoas que conhecem a Lei 8.255, realmente a interpretação, mas o pessoal é bom. E esse pessoal que é bom são vocês, né? Porque pesquisam, estudam, lutam, correm atrás do conhecimento. Mas tem muita gente que não, nem sabe que tem averbação, hein? É triste, mas é a realidade. A averbação de direito de preferência e a averbação de garantia é a averbação para garantir o contrato de locação, a averbação de caução, e a averbação de direito de preferência tem muito colega que não é bobo, e colega que tem advogado hein? Ele é empresário, ele é comerciante, mas ele está atento, né? Ele vai lá no YouTube, pesquisa, ele sabe que quando ele reforma todo o imóvel, inquilino, hein? Eu sou inquilino, sou proprietário de uma pizzaria, só que proprietário do imóvel? Não, proprietário do comércio. Tenho uma pizzaria, reformei, gastei mais de 120 mil reais na pizzaria, prato, garfo, reforma, gesso no teto. Se eu não faço essa averbação de direito de preferência, o que vai acontecer? Vai o locador, e o brasileiro faz isso, não todos, mas a maioria, passa o locador, ou ele ou alguém coloca aquela ideia na cabeça dele, fala, nossa, o nosso imóvel, olha como está bonito, só 5 mil de aluguel, não, vale mais, pelo menos 9 mil, olha a porta da pizzaria, só que esquece que quem investiu no imóvel foi o inquilino, né? E outro, o inquilino ficou 2, 3 anos sem ganhar nada lá, depois que ele adquiriu uma clientela, ele reformou o imóvel. Então, o inquilino, né, numa locação comercial ou não residencial, o que ele tem que fazer? E nós temos que orientar esse inquilino, até o familiar, hein? Exigir, ó, você vai gastar um pouquinho, cada estado é de um jeito, cartório é delegação do Tribunal de Justiça estadual, né? Então cada estado é um valor, uma forma de cobrança, mas nada é absurdo. Tem que exigir que o seu parente, seu cliente, seu inquilino, você, se acontecer com você, a averbação de direito de preferência. Vai o locador mal intencionado e está cheio, ele quer vender o imóvel sem comunicar quem? O inquilino, e vende, e vende. E aí depois o terceiro, ele vai e faz uma emissão da posse, porque ele nunca teve a posse. Não. Se eu faço uma alocação de um imóvel comercial, eu não posso ser bobo, eu gastei dinheiro, é meu fundo de comércio, é o sustento da minha família. Eu vou exigir a averbação do direito de preferência. Professor, mas isso é fácil, eu pego testemunha, se não tiver essa averbação, vou na justiça, vou ganhar do mesmo jeito. Não é assim não, hein? Quantos direitos de preferência não são reconhecidos, hein? Tive a oportunidade de advogar num caso, um rapaz e o pai, ele cresceu lá no material de construção, Jabaquara, inclusive aqui em São Paulo, ele acreditava que tinha direito de preferência. Ele era um sublocador, na verdade, mas o nome dele não aparecia em lugar nenhum. O advogado que atuou para ele, para defender os interesses dele na ação de reintegração de posse, porque o inquilino, né, o locatário já tinha saído por despejo, ele achou que tinha os direitos dele de preferência constituído. Não tinha. Quando o advogado foi atuar no caso, o que aconteceu? Alegou isso, excelência, tem direito de preferência. No primeiro grau, no segundo grau, qual que foi a fundamentação? Não tem direito de preferência. Para ter direito de preferência tem que ter o quê? Publicidade.
Como que você vem pedir direito de preferência para mim? Não. É muito subjetivo o direito de preferência. Eu não sei, não vi. Quando nos contratou, nós tentamos o quê? Através de recurso de apelação, mudar, né? Alguma coisa. Também não deu certo. Então o direito de preferência a gente precisa tomar muito cuidado, hein? Eu preciso proteger o direito de preferência. E proteger o direito de preferência em locação comercial é fazer o quê? Fazer a verbação de direito de preferência, uma verbação. Né? Ou a verbação também do contrato de locação, também é uma saída. Tem diversas formas. Eu gosto muito de trabalhar com a verbação de direito de preferência. Então, cada estado é de um jeito, né? Então tem procedimentos diferentes, mas é através de requerimento, tudo no cartório é através de requerimento, né? Faço o requerimento, pago antecipado, porque cartório é diferente do advogado e corretor, recebe antes, não é assim? E aí depois acontece essa verbação. E faz total diferença, né? O coitado abriu um estacionamento, abriu uma empresa, um comércio, uma fábrica de alguma coisa, fábrica de chinelo, e perde o imóvel da noite pro dia, né? Porque encanta os olhos do locador. Nossa, você reformou, adorei, eu quero o imóvel de volta. Lógico que quer o imóvel de volta. Quer o imóvel de volta porque não vai mais alugar por 15 mil, vai alugar por 25, está todo reformado, né? Infelizmente, não é exceção, né? Então, olha só, quando a gente fala de proteger as transações imobiliárias, não é só o contrato, né? Mas a verbação também protege o contrato. Certidão de propriedade, não faça na sua vida uma transação sua, de um parente, de um conhecido, de um cliente. Não faça uma transação sem solicitar uma certidão de propriedade. Atualizada. É muito comum também aparecer o cliente, o parente, e falar, olha, eu tenho uma certidão aqui. Mas é uma certidão de 5 anos atrás. O que vai te ajudar essa certidão? Tem que ser atualizada, 30 dias no máximo. Outra situação importante, hein? Não é só a certidão de propriedade. Numa transação imobiliária, a gente precisa trabalhar com um conjunto de certidões. E aí, fugindo do cartório de imóveis, aonde a gente vai parar? No TJ. O TJ, o site do TJ, independente do estado, com muita facilidade, nós solicitamos o quê? Certidões. E numa transação imobiliária, seja uma transação imobiliária de compra e venda ou locação, tem que solicitar certidões de distribuição cível. E muito colega, muito despachante imobiliário, que é um termo utilizado, tem muita gente que não é formada em direito, nem corretor, e é despachante imobiliário, e tem muito serviço, hein? Esse despachante imobiliário, ele esquece muitas vezes que tem também o quê? A Justiça Federal. Então a pesquisa tem que ser feita onde? Na Justiça Federal e também, além da Justiça Federal, tem que ser feita também na Justiça Estadual, que a gente não erra nunca, é difícil errar porque é a que a gente mais usa, né? Certidão, o nome da certidão, distribuição cível, para verificar se o locador tem processos cíveis. Essa certidão, esse conjunto de certidões, não é só do locador, mas do inquilino também. O corretor, o advogado da imobiliária, quando vai dar o aval numa transação imobiliária, tem que montar um dossiê, um pequeno dossiê, para aprovar o negócio e bater na mesa e falar, o negócio está aprovado. Se algo acontecer fora daquilo, vai ter litígio, vai ter processo. Mas você fez o seu serviço, você fez a sua lição de casa. E o pessoal que atua em documentação imobiliária não cobra pouco, não cobra barato, cobra caro. Hoje, um dependente do Estado, eu não vejo um profissional dessa área que cobre aí para apresentar o conjunto de certidões e dar eficácia, garantia, segurança jurídica ao negócio, menos que R$ 1.500. Não estou falando contrato não, só a parte de certidão, hein? Esse profissional que não cobra um valor menor que isso, que um salário mínimo, não pode errar, né? Porque o serviço que você está fazendo é o quê? Dar segurança jurídica ao negócio. E como que eu vou dar segurança jurídica ao negócio? Com as certidões corretas. A primeira, certidão de propriedade. Pode ser transcrição, pode ser matrícula. A gente não erra. Fala sempre certidão de propriedade, que aí não erra. Vai que o cartório cria um outro nome, a lei 6.015, aí tem uma alteração na lei. Então fala certidão de propriedade. Após a certidão de propriedade, certidão de distribuição cível. Aonde? Justiça Federal e Justiça Estadual. Ah, difícil nada, é tudo pela internet hoje, hein? Eu faço a solicitação, imprimo o boleto, pago, recebo pela internet, próprio site. Tudo muito fácil. Quando eu falo da certidão de propriedade, faço também cartório, sites de busca, sites de solicitação. O conjunto de certidão de distribuição cível é importante no nome dos dois, né? Comprador e vendedor. É importante. Professor, comprador também? Claro. O comprador pode estar comprando com dinheiro ilícito, Abadia aí, o colombiano. O pessoal ficou sabendo, apareceu na televisão a história desse sujeito.
Ou seja, não é só a venda que tem que ser pura, não pode ter vícios, fraude de execução, fraude ao devedor, mas também a compra, o comprador também. O dinheiro dele precisa estar declarado, o dinheiro dele precisa estar liberado, né? Não pode ser dinheiro objeto de algo ilícito, senão bloqueia. E quando bloqueia, na teoria, é lindo, né? Ah, entro com isso, faço aquilo, mandado de segurança. Na prática você fica bloqueado anos e anos. Meu Deus do céu, não é tão simples assim, né? Então a gente tem que fazer o quê? Uma advocacia preventiva na nossa vida, né? É que nem saúde, né? Tem que fazer exames preventivos, não é assim? Professor, meu Deus do céu, então o comprador também. Ah, vai ficar muito caro isso, não vai. Os valores de certidões, a maioria das certidões são gratuitas, né? E quando não são gratuitas, também não é nada absurdo. Professor, mas sou corretor, sou dono de imobiliária, sou advogado, vou pagar isso? Não tem lógica você pagar isso. Quem paga é quem solicita. O comprador paga as suas, ou os compradores, né? E os vendedores também, vai pagar as suas. Aí não dá briga, cada um paga a sua. Professor, mas o comprador vai pagar tudo. Aí não sei, aí foi pactuado, é diferente. É o ideal que cada um pague a sua. Mas quem não pode pagar? Você, porque aí não é justo, né? Ah, mas é só R$60, R$70. Não chega a ser esse valor, né? Mas dando um exemplo aqui hipotético, mas junta de um, de outro, vai ficar pesado para você, oneroso, né? Tem que fazer isso, essas certidões são importantes, hein? E falo mais, e aí tem gente, tem colega, que ele é 880, né? Ou ele não tira certidão nenhuma, ou ele implica com tudo. E tudo na vida a gente precisa achar o meio termo, não é verdade? Tem que ser com segurança a transação, mas não pode ser 880. Tem muito ali uma observação. Claro, doutor. Tem que acrescentar também a questão da certidão e protesto. Vamos falar, tem que... 90 dias em relação ao protesto esquecido lá atrás. Verdade, tem bastante certidão ainda, é verdade. Doutor, olha que interessante nesse caso aqui, ó. Quando a gente fala de certidão de distribuição cível, tem colega que não tira, tem colega que solicita, e qualquer coisinha ele bate na mesa e fala, olha, essa alocação eu não dou aval, essa compra e venda eu não dou aval. Também não é assim, hein? A certidão, o ideal é que ela seja o quê? Negativa, né? É o que a gente espera de uma certidão, seja negativa, não tem que ser positiva. Mas acontece muito da certidão ser positiva. E quando ela é positiva, não é porque a certidão foi positiva que eu vou falar para o inquilino, para o locador, para o comprador e vendedor e falar, olha, não vai ocorrer um negócio. Não, eu preciso analisar o contexto da coisa. Qual que é o contexto da coisa? Eu preciso verificar o que aconteceu. E como que eu verifico o que aconteceu naquela certidão positiva? É uma outra certidão, chamada de certidão de objeto e pé. Lá em Goiás, as doutoras que estão aqui, certidão narrativa lá, não é? Olha lá, certidão narrativa. Fato é, independente do nome, porque o nosso país é muito grande, tem termos diferentes no direito, né, também, no cartório também, a certidão narrativa ou certidão de objeto em pé é um resuminho do processo. Então, quando a certidão é positiva e você quer verificar melhor esse processo, solicite a certidão de objeto em pé. Aí chega no comprador ou no vendedor. Se a certidão foi positiva, olha só, hein? Se a certidão foi positiva do comprador, quem tem que assinar a declaraçãozinha de ciência? O vendedor. Se a certidão foi positiva do vendedor, quem assina a declaração de ciência? É sempre inverso, né? Porque você que está prestando esse serviço, você precisa proteger o negócio e se proteger. Então, se sai uma certidão positiva do comprador, vai no vendedor, já com a certidão de objeto em pé, e fala assim, ó, comprador, o vendedor, olha, o comprador saiu uma certidão positiva, tá? Mas a certidão, na verdade, o que é isso? O vendedor vai falar, o que é isso? Muitas vezes nem sabe o que é a certidão. A certidão positiva é que tem um processo no nome dele. Mas o processo no nome dele é uma simples ação de alimentos. Uma ação de alimentos que eu acredito, pelo que ele ganha, que ele demonstrou, não pagou por picuinha, até orientei ele a pagar. Ah, entendi, então não tem risco? Não, não tem risco, vai pagar à vista, vai pagar parcelado em 10 vezes, não tem risco. Ah, então tudo bem, então vamos fechar o negócio, claro. Mas faz um favor para mim, ó, tem uma declaraçãozinha, você vai assinar. Mas o que está escrito nessa declaraçãozinha? Eu, o vendedor, declaro para todos os fins de direito, RG, CPF, que estou ciente e devidamente avisado, orientado, o termo que você achar mais bonito, hein? Que o vendedor tem um processo no nome, processo tal. Pede para ele assinar.
Professor, mas por que isso? Porque isso aqui você vai guardar. Amanhã ou depois, o comprador não paga. É muito comum no Brasil, o brasileiro, o ser humano, ele gosta de achar culpados, não é assim? Qual que é o órgão que dói mais no ser humano? O bolso, né? É o que dói mais. Então você está mexendo com o bolso do sujeito. O vendedor não recebeu. Ele liga para você e fala, olha, os R$1 milhão do imóvel que eu vendi, ele pagou só 700, ele não está pagando, as 3 parcelas de 100 não pagou. O que você vai fazer, corretor, advogado? O que você vai fazer? Ah, não vou fazer nada, você tem que procurar um outro advogado e ingressar na justiça com uma ação. Aí começa a briga, né? Porque se esse vendedor for tranquilo, ele vai entender isso, vai procurar um advogado até você. Se não for, ele vai aonde? Vai reclamar na OAB, vai reclamar no CRES, e vai, hein? Então o ideal é que eu tenha essa declaração para me proteger em relação a uma transação imobiliária. Tudo que é positivo, declaração. Acabou, você está se protegendo. E está lembrando também. Porque infelizmente o comprador, o vendedor, quando não é do interesse dele, o ser humano, parece que dá um branco, né? Ah, não sabia, você me avisou mesmo. Não, claro que avisou a declaração que você assinou. Então é importante, hein? A certidão, o conjunto de certidão de distribuição civil, não pode esquecer, hein? E não é qualquer certidão positiva que vai inibir o negócio. Se é algo simples, uma colisão de veículo, alimentos, um divórcio. O que tem a ver o divórcio, que muitas vezes nem partilha de bens tem, com a compra e venda do imóvel? Já vi corretor, já vi imobiliária falar, olha, não vamos dar o aval na transação porque a certidão é positiva. Mas o que apareceu aí? Um divórcio em andamento. Mas não tem nem partilha de bens, não. O senhor tem que resolver isso primeiro. Não tem sentido, né? É direito de família, é algo subjetivo dele, do comprador, do vendedor. Então tem que ser analisado com muito carinho. Não posso ir falando não. Essa questão da documentação imobiliária da certidão de distribuição civil, o ideal é que seja negativa. Se for positiva, eu vou analisar o que é. Dependendo do caso, eu continuo dando aval para a transação imobiliária, ou eu mesmo vou comprar, mas sempre atento, né? O que é sempre uma certidão descritiva de objeto em pé. É o ideal. E aí vem um conjunto de outras certidões, né? Vem a certidão de distribuição criminal também solicitada, também na Justiça Comum Estadual e na Justiça Federal. Professor, mas que interessa que o comprador é um bandido? Que interessa que ele é traficante internacional de drogas? Interessa, porque você participa dessa transação, o seu nome vai fazer parte da investigação. Vai ocorrer um bloqueio judicial, vai ocorrer que nós falamos ontem, uma desapropriação expropriatória, confisco, cuidado, né? Então também tem que pesquisar o comprador e o vendedor no sentido criminal. Sempre estadual e sempre federal, sempre tem que pesquisar. Quando a gente fala de certidão, não acabou ainda, hein? Aí vem o que o doutor falou. Certidão de protesto, tem que solicitar certidão de protesto. A certidão de protesto ela é importante porque o mal pagador, normalmente ele foi o quê? Protestado. E aí vem a dúvida, né? Professor, mas de protesto eu sabia. Mas a principal dúvida, qual cartório de protesto? Quais cartórios de protesto? Todos do Brasil todo? Quanto que vai sair isso, hein? Brasil todo, né? Pensou? Ah, do Estado. Não, só do Estado. Será que é necessário, né? Nós sabemos que na transação imobiliária é que nem saúde, né? Você pode fazer sempre algo a mais. Professor, eu gosto de tirar essa certidão também. Ótimo, faça. Mas, na verdade, é uma só. Tem um kit de certidões que é o básico. É o feijão com arroz. Feijão com arroz bem feito, você protegeu o negócio e protegeu. Só não pode fazer o feijão com arroz mal feito. O algo a mais é seu, você quer fazer. Certidão de protesto. Da onde eu solicito essa certidão de protesto? Todos os cartórios? Do município? Da onde? Do comprador? Do vendedor? Do imóvel? Da onde eu solicito? Aí vem a dúvida. Eu pergunto para a sala, da onde? Para acordar, hein? Vamos lá, acorda aí. Quem comeu feijoada? Foi feijoada hoje? Não, né? Foi ontem feijoada. Qual o cartório que você costuma solicitar a certidão, hein? Uma transação imobiliária de protesto. Quem falou? Vamos, doutora? Olha, quer ver? Olha só. Além do cartório de protesto, né? Nós temos também instituições, órgãos de proteção ao bom pagador. Na verdade, escreve na lista o mal pagador, que tem vários nomes, hoje tem novas aí, mas as mais conhecidas, Serasa, SPC. Isso é algo que a gente pode fazer a mais também, né? Quem tem imobiliária, quem é corretor, quem é advogado, é importante pagar lá um valor mensal, que também não é nada absurdo,
e fazer essa consulta. Claro que isso ajuda na transação imobiliária. É muito válido, inclusive. Mas o cartório de protesto já é uma situação de cartório, né? É uma situação importante porque é uma certidão. O Serasa também é legal fazer. O cartório de protesto, o legal do sistema do Serasa, ele faz o quê? Ele já também avisa se tem no cartório de protesto. Mas não é porque eu tenho esse sisteminha que já avisou que existe o quê? A negativação do sujeito no cartório, que eu vou falar, vou abrir mão, não preciso solicitar a certidão de protesto. O legal é solicitar também. E da onde é o feijão com arroz bem feito? O ideal, falando de certidão de protesto, é solicitar dos compradores, e aonde? Dos compradores no local que ele reside. No local que ele reside e no local que ele vai comprar o imóvel. Me explica, professor, olha só. Nosso cliente vai comprar um imóvel em São Paulo, mas ele mora, tem um colega de Itanhaém, não tem? Mora em Itanhaém. Professor, aonde eu vou solicitar essa certidão de protesto? Ele mora em Itanhaém, o comprador solicita nos cartórios de protesto em Itanhaém e aonde ele vai comprar o imóvel. Na cidade que ele vai comprar o imóvel. Ah, então não é só onde ele mora, o ideal é fazer essas duas coisas, seria algo mais completo, né? Novamente, hein? Quem paga essas certidões? O comprador. Ele não quer comprar? Ele não quer financiar? Ele não quer pagar à vista? Não tem jeito, né? É um gasto que a gente tem. Esse conjunto de certidões, para a gente nunca errar na nossa vida, numa transação imobiliária, o ideal é você calcular 8% do valor. Eu não estou falando de honorários advocatícios, de comissão de corretora, de imobiliária. Eu estou falando em relação a certidões, tributos. Um cálculo que chega muito próximo é esse, 8%. Professor, quanto eu preciso de caixa para fazer uma transação imobiliária, fora o corretor, fora o advogado? Só cartório. Estou falando de cartório, certidão, registro, escritura pública, 8%. Então, um cálculo bacana para você fazer é 8%. Professor, eu tenho 350 mil, vou comprar um imóvel de 350 mil. Não, está errado. Você tem 350 mil, você vai comprar um imóvel de quanto? De 300. Porque você sabe que você tem que ter guardadinho 8%. 8% para pagar o quê? Tributos, escritura pública, registro. Então, cuidado, hein? Infelizmente, o que o brasileiro faz? Ele tem 350 mil de FGTS com a esposa, aí vai e compra um imóvel de 400, né? Aí ele não consegue pagar. Ele vira para o vendedor e fala assim, olha, pode ficar no seu nome uns 2 anos? Aí quando começa todo aquele problema, né? Pode ficar só um pouquinho no seu nome, mas quanto tempo? Só esse pouquinho? 6 meses, né? 6 meses. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Mas por quê? Porque infelizmente, né, a mídia não divulga isso, né? Infelizmente, informação boa melhorou muito, hein? Mas não divulga, né? A mídia incentiva que todo mundo tem que ter casa própria, tem que ter casa própria, tem que ter casa própria, tem que ter casa própria. A mídia divulga isso, né? Grandes investidores falam que o segredo para você investir bem é não ter a casa própria. Acho interessante casa própria, claro, quem tem é ótimo, muito bom, né? Não paga aluguel, mas isso não é o professor falando, são investidores, hein? Eles falam, olha, casa própria não é bom, hein, para quem é investidor. Por quê? Porque começou a cair o imóvel, ele dá aquela arrumada do jeito que está e vai para outro. Se ele tem outros negócios e o movimento está melhor em outro estado, ele vai para outro estado. E quem tem aquele valor preso, vinculado ao imóvel, está com o valor preso ali, né? Não tem dinheiro para investir. Só que venderam para o brasileiro o quê? Casa própria, casa própria, casa própria. Doutores, quantas pessoas, casais novos aí, 20 anos, 21 anos, 25 anos, você vê aquele namorico, união estável, aquele casamento recente e a pessoa vai e se coloca numa dívida absurda, que compromete aí 80%, 90% do salário do casal. Professor, esse casal vai no cinema? Não vai. Por que não vai no cinema? Porque não tem dinheiro, tem que pagar a prestação. Ah, mas foi no restaurante? Também não. Você levou uma rosa para ela? Não, não levei. Mas por quê? Tem que pagar a prestação. Aí dá o quê? Dá divórcio, né? Dá divórcio, dá separação, porque cai numa rotina, ninguém leva um chocolate para ninguém, né? Ninguém faz um agrado para ninguém. Não estou falando de algo caro, absurdo, mas é a realidade. Por quê? Porque coitada da juventude aí, ó. Venderam para o brasileiro que ele tem que ter casa própria, senão ele não é ninguém, não tem casa própria. Aí o coitado com 25 anos, acabou de casar, 2 anos de casado, não, casa própria, se mete numa dívida absurda, de anos e anos, 20 anos, 30 anos. Você foi ali comer um lanche de pernil no Estadão? Não, não fui. Por quê? Não, tem que pagar a prestação, meu Deus. Você foi no cinema? Não, faz uns 10 anos que eu vou no cinema. Comecei a pagar a primeira parcela do financiamento e eu não fui mais. Então a gente precisa tomar cuidado na nossa vida, tem que analisar tudo com carinho, né? Senão você entra numa dívida absurda aí você fala pro cunhado, eu tenho uma casa própria, viu? Mas você não vive, né?
Só come miojo, só, né? Olha lá, né? Nem pode ser o daquele da Mônica, que é mais gostoso, né? Então, cuidado, né? Transação imobiliária. Então, a gente falou aqui das certidões. Primeiro conjunto de certidões, então. Distribuição civil, federal, estadual. Segundo conjunto de certidões, certidão criminal. Aí também, vamos falar dela também, viu? Mas vamos falar, boa. Certidão, então, civil, federal, estadual. Certidão criminal, distribuição criminal, estadual, federal. Terceira, certidão de protesto, federal, estadual? Não tem isso, né? Certidão de protesto do comprador, o local que ele reside, e também do local dele, né? Do local que ele vai comprar, que às vezes ele está aplicando um golpe. Então, seria o ideal, tá? É uma estratégia utilizada por bons despachantes imobiliários. Olha só que interessante, acabou, né? Ainda não, hein? O algo a mais é pesquisar no Serasa, né? No sisteminha do Serasa, no SPC, é o algo a mais. Não podemos esquecer da principal certidão, que é a certidão de propriedade, mas ainda resta a certidão trabalhista. E a trabalhista também é objeto de dúvida, hein? Porque a certidão trabalhista, sabe o que acontece, doutores? Olha só, hein? Atenção agora, hein? A trabalhista, ou muita gente não solicita, ou faz pior, hein? Sabe o que faz? Solicita, mas solicita uma só. A Justiça do Trabalho, ela é diferente, não tem jeito. A Justiça do Trabalho tem todo aquele procedimento diferente. Quando eu vou fazer essa pesquisa de certidão para proteger uma transação imobiliária na Justiça do Trabalho, não é uma certidão, são duas. Certidão de ações trabalhistas e certidão do quê? De execução trabalhista. E se você esquece e solicita uma ou outra, o que acontece? Você não fez a blindagem do negócio. Sempre relativa, hein? Nunca absoluta. Professor, mas é muito caro. Não é, hein? É muito difícil. Também não. Hoje o site do TRT, independente da região, você consegue solicitar essa certidão com facilidade. Ou melhor, no plural, as certidões, porque são duas, né? Cuidado, hein? Trabalhista não pode esquecer, são duas, hein? Duas certidões. Nomenclatura adequada, certidões de ações trabalhistas, que nada mais é que a certidão de distribuição civil, mas a trabalhista sempre diferente, né? Sempre diferente. Então, na verdade, a trabalhista sempre com nomes diferentes, conceitos diferentes, mas é a mesma coisa. Distribuição trabalhista e ações trabalhistas é a mesma coisa. Mas lá, como eles conhecem, no site aparece ações trabalhistas, saiba que é o quê? Uma certidão para ver se tem ação trabalhista em andamento. Não tem sentença ainda, hein? Na trabalhista, ela separa a certidão de execução trabalhista. Porque é sinal que já teve sentença e é sinal que alguém está devendo para alguém. Então, são duas certidões na trabalhista. Quando eu solicito esse conjunto de certidões aqui, ó, eu protegi o negócio. E aí eu posso fazer algo a mais? Posso. Mas isso aqui é o mínimo que eu vou fazer. É o mínimo para o negócio não dar errado. É o mínimo para eu ganhar o cliente ou parente. É o mínimo para eu comprar ou vender com segurança. É o básico do básico. Ah, acabou. Aí entra o algo a mais. O algo a mais é o contrato bem feito. O algo a mais é fazer um auto de vistoria inicial, um auto de vistoria final. Quando a gente fala do auto de vistoria, é um documento bobo, mas faz total diferença. E não é só na locação. O auto de vistoria inicial e final, ele faz diferença também na compra e venda. Quando você fala de compra e venda de uma chácara, um sítio, uma casa na praia, gera uma confusão danada. E por que gera uma confusão danada? Porque você entra nessa sala, eu entro nessa sala cheia de cadeira, ar-condicionado, isso, aquilo. Na hora que você compra, recebe a posse do imóvel, o que representa a tradição é a entrega da chave, a chave representa a entrega da posse. Professor, quando que eu posso cobrar aluguel do meu inquilino? A partir do momento que você entregou a chave. Você entregou? Entreguei. Pode cobrar. Não, ele não falou que não vai pagar, porque ele faz 2 meses que eu entreguei a chave, ele não foi morar lá. Problema dele, não foi porque quis, porque pegou a chave. O que simboliza a cobrança do aluguel é a entrega da chave. Por isso, quando você vai alugar alguma coisa e você fala assim, não, eu preciso de mais tempo, não aluga, ou se fechou, enrola para pegar a chave, né? Alô, você precisa pegar a chave, eu vou. Hoje? Não. Quando? Em agosto. Alô, você falou que vinha em agosto. Não, agosto de Deus, né? Porque quando você pega a chave, você já tem a obrigação de pagar. E isso é objeto de discussão, hein? É objeto de muita discussão, sabe por quê? Porque muita gente fala isso, advogado fala isso.
Não, eu não vou pagar aluguel, não acho justo. Mas por que você não vai pagar aluguel? Porque eu não estou usando. Meu escritório continua ainda na minha casa. Eu preciso de mais uns 30 dias. Mas você está com a chave 60. Então, na verdade, eu vou pagar. Não tem choro e nem vela. Mesmo você sendo advogado, né? Alegando isso, o que vai acontecer se o locador ingressar com uma ação contra você? Vai ganhar. Conhece a lei, verdade. Não tem. A chave representa o quê? A simbologia, a tradição. Pegou a chave, dia seguinte você está pagando aluguel. Não é a moradia, né, ou o uso para comércio. E é muito comum, hein? Acontece muito litígio desse tipo aí, muito no imóvel comercial, industrial, shopping center, já vi, né? Já apareceram alguns casos. Porque o sujeito, ele já sabe já, não é bobo, ele tem franquia, tem 2, 3 lojas. E aí ele vai no shopping, pega a chave, acontece alguma coisa, ele fica sem caixa, alguma coisa acontece. Ele está com a chave. Depois vem o boleto lá do shopping. Não vou pagar, não estou usando. Claro que vai pagar. Inclusive condomínio, hein? Olha o risco, hein? Por isso a gente precisa pensar antes de pegar a chave. Não pode fazer nada com emoção. Aí quero abrir o escritório, esse prédio é sensacional. Aí você pega a chave para mostrar para alguém, não devolve, pronto. Cobrança de aluguel. Cuidado, hein? A chave representa o quê? A tradição da posse. Eu entreguei a chave, entreguei a posse. Cuidado, hein? Risco, hein? Fala, doutor Maurício. É importante, é verdade. Fala direito, porque o pessoal fala, ó, tá com a chave, vai pegar, tá cobrando lá. O pessoal que está nos assistindo aí, porque às vezes não escutou a pergunta do Maurício, né? É isso mesmo, legal, Maurício. Importante, a chave, né, simboliza, mas sempre lembrando do recibo, né? Pode ser por e-mail também, uma saída, né? Tem que ter uma prova, né? Porque não adianta também o locador falar assim, entreguei a chave, mas não tem prova, né? Ah, professor, não tem e-mail, não tem o recibo. Pega a testemunha. E tem validade também, né? Faz a ata com o Kikunaga aqui, né? Fala, doutora. Uma coisa que me incomodava muito quando eu atuava na educação era o fato de que as imobiliárias nos forçavam, e isso eu sei que ocorre muito ainda, a tirar do cliente e para o cliente pagar a vistoria. Isso é errado. Verdade. Verdade. Essa questão de cobrar tudo precisa tomar um certo cuidado, né? Vamos entender o que pode e o que não pode. Professor, posso cobrar esse auto de vistoria? Viro para o cliente e falo assim, olha, esse auto de vistoria custa R$400, né? Tem imobiliária que faz isso, né? Terrível, né? 150, não pode. Auto de vistoria é o quê? Atos iniciais. É um serviço da imobiliária, né? Então não pode cobrar, é errado, né? Que nem a SAT lá no financiamento do imóvel da planta. Olha, a SAT, todo mundo sabe que está errado. Muito imobiliário, muito corretor, advogado também, faz isso por quê? Porque ele coloca R$150 no bolso, 200, 300 e não reclama, né? Mas é um risco, né? É uma questão de ética também, né? O que pode ser cobrado na locação, e algumas imobiliárias cobram, alguns escritórios cobram, é o contrato de locação. Esse pode. Porque o contrato de locação não é um serviço do corretor ou da imobiliária. Tem corretor que faz muito bem, faz até melhor que o advogado, porque tem prática. Mas muitas imobiliárias e muitos corretores preferem fazer o quê? Terceirizar o serviço do contrato. E quem acaba fazendo é um escritório de advocacia. Então o contrato pode ser cobrado. Até quanto? Aí depende, né? O contrato de locação, no mercado, ele tem um preço, tem um valor. Um contrato de locação de um imóvel comercial, segundo aí os especialistas do direito imobiliário, a cobrança é de 50% do valor do aluguel. Se eu vou fazer um contrato de locação numa locação comercial e a locação é de 15 mil, o valor do contrato é R$7.500. Por quê? Porque é 50% do valor da locação. Professor, é caro? Não é não, é um valor justo. É um contrato que vai durar anos e anos. Contrato que não pode ser do copia e cola do Google, né? Na locação residencial, o valor já é outro. Normalmente o valor do contrato de locação na locação residencial é o valor do aluguel. Quanto que é aluguel? R$400. Então é R$400 o valor do contrato. Quanto que é aluguel? Não, é um apartamento, é 1.500. Então é 1.500 o valor do contrato. Se eu vou pensar, não é caro, né? Então o contrato pode ser cobrado ou não. Vai da imobiliária, vai do corretor. Como tem escritórios de advocacia que cobram um valor fixo. R$300, 350, também pode ser. O contrato da transação imobiliária é a única coisa que pode ser cobrada por fora. Porque pode ser terceirizado, é um jurídico que faz. Então ele pode ser cobrado. Quem paga o contrato de locação? Normalmente o inquilino, né? As certidões, cada um paga a sua. As pesquisas. O contrato, o inquilino, quem está locando.
Quem paga o contrato de compra e venda? Última vez sem briga? Comprador. Não só o contrato, como as despesas, né? Porque ele está comprando. Então a verdade é uma só. Contrato de locação também é um ótimo negócio. Porque o mundo não para, as transações não param, né? Eu abro um negócio aqui, não dá certo, abro em outro lugar, contrato de locação. E aí vem da imobiliária, se quer cobrar ou não. Outra coisa que eu não posso cobrar, hein? Além né, do auto de vistoria. Eu até posso cobrar, mas com muito cuidado. É taxa do boleto, hein? Quantas imobiliárias, na cara e na coragem, corretor, advogado também, olha, o boleto o senhor paga, a senhora paga. Tem que tomar cuidado, hein? Com a alteração da Lei 12.112 de 2009 e com a alteração jurisprudencial, ficou bem clara essa regra, hein? O inquilino pode até pagar o IPTU, pode, a taxa do boleto. Mas isso tem que estar previsto aonde? No contrato. Tem que estar previsto em contrato. Então, se não está previsto em contrato, não pode cobrar. E hoje em dia nós estamos vivendo uma situação que não tem mais bobo, né? A pessoa finge demência, mas não é bobo, né? Finge demência. O que ele faz? Muito inquilino comercial. Ele fica 3 anos lá no imóvel, depois ele vai para um outro imóvel maior, porque o comércio dele deu certo, quis ir para um lugar maior, melhor. Ele, sem dó e sem piedade, ele faz o quê? Ingressa com ação. Ingressa com uma ação pedindo o quê? A restituição em dobro do valor pago indevidamente. Ganha, ganha. Ah, mas é muito? Depende. Pega lá, IPTU, mais taxa de boleto, taxa de administração. Quando existe um corretor, uma imobiliária fazendo administração, é importante que nesse contrato de locação fique também discriminado o quê? Que quem pagará a administração, que quem paga a administração também é o locador, né? Mas tem locador que faz o quê? Joga ainda para o inquilino. Professor, isso pode dar muito dinheiro? Tem ações aí de 50 mil reais, pega um imóvel comercial, valor em dobro 100 mil. Olha que facada aí no final do contrato, né? O locador todo contente com o corretor, com o advogado, a equipe ali, né? Olha que negócio, foi um sucesso, meu imóvel comercial, já vamos alugar para outro, hein? Adoro isso, hein? Porque aí já entra outro, cobra o aluguel mais caro, aí chega a citação. Citação do quê? Restituição dos valores pagos indevidamente. Então cuidado, hein? Olha quanta coisa errada a gente faz na locação, hein? Quanta coisa errada. Temos que tomar cuidado porque surgiu no mercado uma nova ação, que é a ação de fundo de comércio. Sempre teve essa ação, mas hoje ela ganhou o quê? Eficiência, respeito no mundo jurídico. Hoje, se você aluga aqui, ó, aluga essa sala, todo mundo junto aluga essa sala aqui, fazemos alguma coisa, uma feira, um evento, só que não algo com constância, todo dia, com exclusividade. Aí chega o hotel, chega o locador e fala, não, agora você pode sair. Não, mas eu queria ficar, não, pode sair, acabou o contrato, não tem mais interesse. A denúncia vazia, né? Não tem mais interesse. O que vai acontecer? Dependendo do período, 5 anos na mesma atividade, 5 anos na mesma atividade, hein? 5 anos no mesmo imóvel, a jurisprudência esclarece que o sujeito, o empresário, o comerciante, tem direito ao fundo de comércio. Só que qual que é o grande problema do fundo de comércio? O sujeito ele vai ver uma reportagem em algum lugar, vai procurar um advogado para ingressar com essa ação, porque ele perdeu o comércio dele, a pizzaria, o restaurante, ele perdeu. Está preocupado, é o sustento da família dele, perdeu o salão de cabeleireiro, que ele está há 10 anos. Mas o grande problema do brasileiro, que ele não declara corretamente o quê? O imposto de renda, né? Aí o sujeito chega até você e fala, olha, eu ganho no meu salão de cabeleireiro 12 mil reais por mês. E ganha mesmo, ganha até mais, né? Falou isso porque apareceu no escritório. O sujeito ganhava, ele falou que chegava a ganhar 20 mil reais, ele é a esposa, salão de cabeleireiro, e ganha mão de obra, tem clientela. Mas declarava? Não declarava. E você tem que explicar quais são os riscos de uma ação dessa. Porque como que você vai fazer prova? Imposto de renda. Então ele ganhava, mas não declarava. Qual foi a dificuldade dele na hora que ele perdeu o salão do dia para a noite? Porque o locador pediu o salão e colocou quem lá no salão? A filha. E a filha fazia o quê? Salão de cabeleireiro. Ou seja, imagina eu e você abrir um escritório em qualquer lugar do Brasil, ficamos lá 10 anos, o dono fala, devolve. Aí você passa em frente ao seu escritório, quem está lá? O sobrinho, o neto, o filho, ele mesmo, o amante, né? Está lá, escritório de advocacia. Professor, tem direito a fundo de comércio? Claro que tem. Todo mundo naquele bairro sabe que ali tem o quê?
um escritório de advocacia. Então o fundo de comércio tem uma proteção jurisprudencial e tem que ter mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente fala de fundo de comércio, o que mais emprega no nosso país não são as grandes multinacionais, a Mercedes, a Volkswagen, não são. Quem mais emprega no nosso país são as pequenas e as médias empresas. Eu no meu escritório emprego um pessoal, você emprega na pizzaria, outro emprega no restaurante. Junta tudo isso. A maioria trabalha em empresa média pequena. Poucas pessoas trabalham em multinacionais. Então quem mais emprega no país são as empresas pequenas. As empresas que são pequenas, elas precisam de uma proteção, senão ninguém abre nada nesse país, né? E qual que é a proteção que é uma proteção recente, pacificada? Fundo de comércio. Hoje, se você abre um comércio, e se você ficar mais que 3 anos, nasce uma raiz nesse comércio. Uma raiz boa para o inquilino, para os inquilinos, para os locatários. Que raiz é essa? O direito à indenização de fundo de comércio. E como que é calculada essa indenização? E aí vai depender qual profissional que você vai contratar. O contador, ele calcula de um jeito, com base em dados contábeis. Corretor de imóveis, também tem corretor avaliador, faz esse serviço muito bem, calcula com base no ganho. Então depende do profissional que você for contratar. Mas um ou outro também vai utilizar o imposto de renda. Se não utilizar, o advogado vai utilizar o imposto de renda. E a tese de defesa está onde? Para o advogado do locador. Aí, justamente aí. Excelência, peraí, ele fala que ganha 20 mil, ele é a esposa no salão, mas ele não declara imposto de renda, hein? Estranhamente não declara imposto de renda. Inclusive eu quero um ofício para a Receita, viu? Porque é crime, viu? Ou seja, pode se complicar, né? Então a verdade é uma só. Quem declara corretamente, né? Ou o valor mais próximo, aí consegue usufruir desse direito, fundo de comércio. E é um direito reconhecido, hein? Já vi alguns locadores desesperados. Absurdo esse país, mas não é. O direito, ele é o quê? Mutação social, né? A sociedade muda, tem que mudar o direito também. Se não mudar o direito, que direito é esse? O direito tem que fazer justiça. Se ele não faz justiça, não é direito. Então, de 10 anos para cá, a política, a economia, né, pesquisadores provaram que quem mais emprega é o comerciante, o pequeno comerciante, vamos proteger ele. Olha só que interessante. Nada é por acaso, né? No direito nada é por acaso. Professor, porque hoje está em evidência o princípio da função social da propriedade? Porque se o imóvel ficar vazio é prejuízo para o país. Ó, uma sala dessa vazia, não pode, tem que estar cheia, tem que todo dia ter gente, tem que movimentar, é emprego. Quantas pessoas um evento desse emprega? É emprego, está circulando riqueza, e é isso que o país quer. O país quer que tudo tenha movimento, para gerar circulação de riqueza. Então, quando a gente fala de fundo de comércio, existe essa proteção, uma proteção social, né? E importante. Fala, doutora. Esse fundo de comércio tem várias formas de calcular. Vejo que alguns corretores fazem de um jeito, alguns corretores fazem de outro. Mas o que eu vejo mais, muita gente faz, muitos corretores, e já vi contador fazer também, normalmente é 15 por 1. Então a pizzaria, quanto que dá? A pizzaria dá R$2.000 por mês, vezes 15. Esse é o valor base da pizzaria. Professor, então eu tenho uma pizzaria que dá R$5.000 por mês. Quanto que eu posso vender essa pizzaria? Segundo alguns especialistas, tem outras formas de calcular, né? Mas uma delas, eu vou pegar 5.000 vezes 15. Quanto que dá 5.000 vezes 15? Quanto dá? 75 mil? Então o valor base dessa pizzaria é 75 mil. 75 mil. Mas só isso? Aí vai fazer o quê? Vai somar esse valor. Se tem forno a lenha, um exemplo, né? Pratos, talheres. Então, expectativa de crescimento. Esse é o valor base, normalmente, que eles acham dessa forma. Mas é interessante você saber, porque se aparece um cliente, alguma coisa, você já tem uma noção, né? Para fazer um cálculo aproximado, pelo menos, né? Então, 15 por 1, né? Normalmente é assim. E o fundo de comércio, qual que é o nome da ação? A ação de indenização e fundo de comércio. Muitas ações novas, de 5 anos para cá, hein? Ação de indenização de fundo de comércio, ação de expectativa de uma chance, que essa é problemática para quem? Para o corretor, para o advogado, para o médico, né? Porque hoje, se você faz um negócio mal feito, além de você sofrer uma representação no seu conselho, você pode sofrer esse processo, ação, olha só, hein? Ação de indenização de perda de uma chance. Ou seja,
Você perdeu a ação na advocacia e perdeu porque errou alguma coisa, vai ter que pagar a indenização por perda de uma chance. E perde, hein? Perde. Corretor de imóveis também, contador também. Falo isso porque já tivemos um caso que o contador errou o imposto de renda, o sujeito que era cliente do contador, sem dó, sem piedade, cortou o contador. Depois de cortar o contador, qual que foi o próximo passo dele? Reclamar no conselho fiscal dele, o conselho de classe dele. Reclamou, reclamação procedente, pronto. Quando a reclamação é procedente, aí o sujeito incentiva ele fazer o pior. E qual que é o pior hoje? Ação de indenização por perda de uma chance. Já vi acontecer com um advogado tributarista também, porque ele fez um contrato dizendo que ia conseguir resolver a questão do tributo, uma certa isenção, perdeu a ação, o cliente sem dó e sem piedade, esses tubarões do mercado aí não são bobos, não são bobos, né? Ele perde com você, ele quer o dinheiro de volta. Pressiona o advogado, não devolveu o dinheiro e vai correr atrás do direito dele. Cuidado com essa ação, hein? Ação de perda de uma chance. O pessoal está usando contra médico, contra engenheiro, contra corretor de seguros, corretor de imóveis, está usando contra todo mundo. Perdeu a ação e ele acha, passa na cabeça dele que foi um erro do advogado, está fazendo essa ação. Ou seja, você vê como bebemos o próprio veneno, né, doutora? Bebemos o próprio veneno. Principalmente o advogado está acostumado a processar, e inventar o quê? Uma ação que pegou, que é um instrumento que está ali, ó. Bobeou, pum. Você é corretor, você é advogado, esqueceu de tirar uma certidão do feijão com arroz aqui. Esqueceu de protesto, esqueceu a trabalhista, tirou uma só trabalhista. Tirou lá de ações trabalhistas, ou solicitou a certidão de execução trabalhista, esqueceu da outra. Pronto, ó. Já é motivo para o sujeito ir no conselho reclamar, para falar que foi um erro de meio, e já é um motivo para ele fazer o quê? Ingressar com uma ação. Então nós temos que tomar cuidado, né? Por isso eu falo, o profissional do futuro tem que sempre estar estudando, se atualizando, ser humilde de um perguntar para o outro, porque o erro cada vez mais é o quê? Fatal. Infelizmente o erro é fatal. Fatal porque não fica mais elas por elas. Não fica, igual ficava no passado, né? Ah, não vou contratar mais aquele advogado, aquele corretor, não contrato mais. Não. O pior, né, que além de não contratar mais você, além de fazer uma publicidade negativa, que ela é muito mais rápida do que uma publicidade positiva, é que ele vai atrás dos direitos, né? Vai atrás dos direitos para fazer o quê? A ação de perda de uma chance. Olha o risco, hein? Então hoje a gente não pode errar. E para não errar, o que a gente tem que fazer? Tem que ser humilde. Já vi diversos advogados, diversos corretores, fazer o quê? Uma cartilha, para ele mesmo. Faz uma cartilha. Faz uma pauta entre o cliente e ele fala, ó, as certidões são essas, dá uma lidinha aqui, ó. Tá errado? É vergonhoso? Não, tem que saber de cabeça. Não é vergonhoso, porque te ajuda, te protege. Cuidado, hein? Não podemos esquecer aqui, hoje, de falar também de uma transação imobiliária de locação, de uma transação imobiliária de compra e venda, a certidão de condomínio, né? Como assim, professor? Eu vou comprar um apartamento, vou vender um apartamento, sou corretor, sou advogado, eu mesmo sou comprador, eu sou vendedor, eu preciso saber se o condomínio tem condomínio em atraso, hein? E como que eu descubro isso? Através da certidão do quê? Certidão condominial, tem vários nomes, né? Condominial, certidão do síndico. Quem pode fornecer essa certidão? O síndico, a administradora, dependendo do poder que ela tenha. Mas fato é que essa certidão tem que estar junto com essa certidão, anexo à certidão, tem que ter o quê? A prova que o síndico é síndico, né? E como que eu consigo provar que o síndico é síndico? Uma ata. Tem que ter a cópia da ata também, porque essa certidão sem a cópia da ata não vale nada, é uma fraude, né? Falo isso porque já tive a oportunidade de atuar num caso, onde o sujeito comprou todo feliz e tinha quase 13 mil do quê? De condomínio. E tinha lá a certidão. E aí, professor, ajudou em alguma coisa? Em nada, porque não tinha o quê? Quem assinou a certidão não era síndico, fazia 3 anos da época que deveria assinar. Cuidado, hein? Certidão é importante, hein? Além disso, também, não posso esquecer de verificar se existem tributos, hein? O imóvel urbano, eu verifico se tem IPTU atrasado, não só IPTU, taxa de lixo em alguns municípios, né? Como que eu verifico isso? Certidão também, dentro do site da prefeitura. Se for urbano. E se for rural, também tem certidão, né? A certidão, o ITR, para verificar se tem ITR atraso, né? Então, cuidado, hein?
Então, o imóvel, tanto urbano como rural, eu preciso verificar se existem o quê? Impostos em atraso, através de certidões. Também é importante na compra e venda do imóvel, e aí saindo do lado, isso é algo a mais, né? Mas é um algo a mais que merece sentido, merece realmente você fazer para ganhar o cliente, para proteger o negócio. Contas de consumo, hein? Contas de consumo. Hoje as contas de consumo, ainda bem, ficam vinculadas aí ao nome, né? Então teve uma alteração nos últimos tempos, mas é importante verificar também, sempre ajuda. Fala, doutor. Professor, se o síndico se recusa? Então, Eu tive um caso desse, eu perguntei imóvel para cliente porque o síndico se recusou a me dar essa certidão. se recusou? Porque ele tinha assumido apenas há 3 meses. Entendi. Aí tem duas saídas, né? A primeira, se ele se recusou a algo estranho, e aí já não é um bom síndico, né? É um síndico problemático, acho que é melhor ir para outro lugar. Mas se não tem outra saída, já foi feito o negócio, e precisa de uma certidão dessa para aprovar a transação, alguma coisa, seria o quê? A ação de obrigação de fazer, né? A ação de obrigação de fazer serve para isso, né? Para obrigar. Só que aí precisa analisar o contexto, né? Porque eu vou comprar, estou na expectativa de comprar. Eu ainda vou gastar dinheiro para fazer uma ação, né? Fica meio esquisito, a não ser que o preço assim realmente é excelente, né? Sei lá, precisa analisar. Mas teria uma saída. Mas o síndico, que tem dois poderes, né? Poder de gestão e também o poder de fiscalização, ele tem a obrigação de fornecer essa certidão, né? Sobre pena de perder o cargo, inclusive, né? Porque nesse caso, o que pode fazer? Conversar com algum condômino e pode fazer o quê? Um requerimento para que ele perca o cargo, né? Porque é obrigação dele. Síndico tem duas funções, gestão e fiscalização. O síndico tem a obrigação de fazer a gestão do condomínio, financeira e administrativa, né? Mas tem a obrigação também de fiscalizar, até o limite também, né? Não só a vida, né? Mas o condomínio em si, a área comum. Fala, doutor. Sobre as certidões trabalhistas. A primeira é de ação e a outra é de execução. Isso. Então, para a gente guardar aqui, ó. Primeiro. Uma é julgada e a outra é julgada. 10, doutor. 10. Além disso, tem na questão trabalhista a relação dos inadimplentes, empresas inadimplentes, a relação das empresas negativadas lá no Também. Olha, veja bem, se é sobre ação e não tem julgado, eu não posso atribuir culpa. Se tem a execução e paralelamente tem a relação negativa, por que não usa a certidão negativa, a relação negativa e deixa de lado as outras? Existem vários projetos de leis, né? Vários projetos, não é uma lei só, são várias leis, né? Para fazer o quê? A unificação, inclusive, um deu certo, né? Que é a incorporação dos atos na matrícula do imóvel. Mas o fato é que isso vai demorar muito para acontecer. No nosso país, né, nós temos o RG e CPF. Eu conheço um sujeito que ele tem o quê? 6 RGs. 6 RGs diferentes. 6. Ele tem um em cada estado. Então, o nosso sistema de documentação pessoal já não é, né? Já não é eficiente. Imagine a matrícula unificada. Vai demorar muito para acontecer. Acredito que um dia aconteça, mas vai demorar muito. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Solicita, né, a certidão de ações trabalhistas e solicita a certidão de execução trabalhista. Aí você resguardou. E muito cuidado, né? Nós falamos de várias certidões aqui, mas é muito importante que você, naquela situação, como comprador, vendedor, advogado, corretor, tenha também o feeling, né? De falar assim, opa, vou fazer algo a mais. Porque na trabalhista também é perigoso, por quê? Se o cara é um empresário, com várias empresas, uma hold, pode ser que o nome dele seja envolvido, né? Não no nome de pessoa física, natural, né? Mas pessoa jurídica. E pode cair sobre ele, né? Então precisamos tomar muito cuidado, né? Precisa ter esse feeling. Quem está comprando? É um empresário. Quem está vendendo é um empresário. Do quê? Ele mexe com várias coisas. Então o ideal é fazer uma pesquisa na trabalhista também de diversos CNPJs, né? E aí também hoje é fácil, também mudou muito, né? Junta, né? Cartório, tá mais fácil, né? Tudo é custo. Não é um custo absurdo, mas é. Mas quem paga esse custo? Não é o corretor, não é o advogado. E você precisa pedir. Se o sujeito, e acontece, hein? Você orienta ele te entregar um documento, né? Ele vira para você, o cliente fala, eu vou gastar, não quero.
Aí o que você pode fazer? Então você vai assinar a declaração, dizendo que eu te orientei a fazer a solicitação desse documento e por motivos pessoais você não quis, tudo bem? Ah não, vou assinar isso não. Então você tem que assinar, e ele assina. Cuidado, hein? Sempre também nos protegendo. O advogado, o corretor, o profissional liberal, queira ou não queira, ele fica exposto, né? E pode ir do céu ao inferno em meses, né? Vi um corretor na minha vida que ganhou 25 mil reais de comissão, de uma locação, hein? Não passou nem 6 meses no contrato de locação. Ele teve que pagar, e ocorreu uma ação, passou 6 meses, a ação demorou mais, né? A ação demorou mais de 1 ano e meio, mas ele teve que pagar a indenização. Foi condenado o corretor, o advogado e ainda o inquilino. Por quê? Porque a casa tinha um monte de lustres e eles arrancaram os lustres. O rapaz com problema com drogas arrancou o lustre e vendeu para trocar a troco de cocaína. O que aconteceu? Não tinha prova, não tinha auto de vistoria. Não tinha prova que não tinha. Tinha um buraco lá. Facilmente o locador provou que tinha. O que aconteceu? Quem pagou o prejuízo? O corretor entrou na história. Você imagina o corretor, quase 2 anos atrás, recebeu 25 mil. Uma locação rápida. Bum. Só que depois tem que pagar mais de 35 ele teve que pagar. Por quê? Porque não fez um auto de vistoria. Transação imobiliária é algo sério, para quem compra, para quem vende, mas principalmente para quem participa, né? Porque se acontecer algo de errado, quem vai ser o culpado? Você. Porque o brasileiro, o ser humano, procura um culpado, ele não aceita perder. Não, eu não vou perder, você que me induziu a erro. Então cuidado, solicita o conjunto de certidões, faz os atos iniciais, é muito importante para o sucesso do negócio e para o seu sucesso, tá bom? Quero agradecer o pessoal, nós vamos dar uma pausa, né? Depois chegou outro professor. Quero agradecer a todos, quero renovar o convite aqui também para fazer a pós-graduação em Direito Imobiliário e Registral, com todos os professores, e tem a segunda pós, que é uma outra pós, é um segmento diferente, que é Transações Imobiliárias e Gestão de Contratos, que é uma pós também para o advogado, para o corretor, mas é uma pós não tão focada no direito, porque essa segunda pós, ela tem marketing, né? Tem a parte de publicidade, é uma pós mais voltada para quem é investidor, né? Trabalha para investidor, tá bom? São cursos diferentes, vinculados sim, né? Da mesma situação, mesmo ramo, mas são cursos diferentes, tá bom? Começará em fevereiro, quem quiser obter informação, conversa com a Márcia, tá bom? Com muito carinho convido você. Quem tem inscrição no CRES ou na OB tem 30% de desconto, tá bom? Então é bem bacana, tá? Fala, doutora. Legal, olha só, pergunta boa, hein, pra gente relembrar. O IPTU, quem paga o IPTU se o contrato não fala nada? Locador ou locatário? É o locador, hein? Se o contrato não fala nada, o locador tem que pagar IPTU. O locador tem que pagar a taxa do boleto. Agora, se o contrato fala que quem tem que pagar é o inquilino, quem paga? Então a regra, quem tem que pagar é o locador. Ocorreu uma alteração, porque a justiça reconheceu que existia uma abusividade, né? Sem falar que se você pensa comigo aqui, ó, lei do inquilinato. Se é a lei do inquilinato, ela é uma lei para proteger quem? O inquilino. Se não era a lei do quem? Do locardonato, né? Do locador, né? Doutores, quero bater palma para todo mundo, agradeço a todos, tá? Sucesso na sua vida, hein? Opa.